Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título, Como Vencer o Desânimo. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2. E eu vou ler dos versículos 17 ao 20, que diz assim: Então eu lhes disse: Bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós. Desprezaram-nos e disseram: O que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Meu irmão e minha irmã, sempre há esperança, mas às vezes é difícil crer. Todos nós sofremos, algum momento da vida, um período de desânimo. E Jesus trata do assunto dentro do contexto da oração. Lucas 18:1 diz: Então Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Nações inteiras podem perder a esperança. Isso aconteceu com Israel e Judá, quando foram invadidas pelos inimigos. Os babilônios destruíram a cidade santa de Jerusalém, saquearam suas glórias e levaram seu povo como escravos para uma terra distante. Parecia que o povo escolhido de Deus havia perdido tudo: a terra, o orgulho, a identidade de uma nação eleita para um destino especial, pois agora os filhos de Deus estavam dispersos pelas nações. Esses foram os tempos mais difíceis, tempos de lamentação, lágrimas e silêncio, mas sempre há esperança. Quando Ciro, o persa, chegou ao poder, permitiu que os exilados judeus voltassem para a terra deles. Na época em que os primeiros judeus retornaram e o templo foi reconstruído, temos os exemplos do sacerdote Esdras e do administrador Neemias. Esdras era o sacerdote dos desesperançados e Neemias o reconstrutor dos sonhos fracassados. Este tem uma lição libertadora acerca da renovação da esperança, a partir dos escombros do desânimo. Neemias chegou diante de uma situação caótica, mas reanimou a comunidade e começou imediatamente a operação de reconstrução. Com os muros em ruínas, o povo de Israel não podia se dar ao luxo de dormir em paz. Assaltantes das províncias vizinhas atacavam à noite e deixavam os israelitas desanimados e temerosos. Os israelitas estavam sob constantes ataques de todos os lados. Sambalate e os samaritanos pelo norte, Tobias e os amonitas pelo leste, Gesem e os árabes pelo sul, e os asdoditas pelo oeste. Em Neemias 4:8, nós vemos que todos esses fizeram uma espécie de aliança do mal para pressionar os trabalhadores empenhados na construção e usavam as armas do medo e do desânimo. Mas Deus fortaleceu Neemias de uma forma poderosa e dia após dia
o trabalho avançava. Na metade do caminho surgiu uma nova onda de desânimo, por rumores acerca de saqueadores e destruição. Neemias percebeu que precisava lidar com a mentalidade do seu povo, através de princípios que nunca mudaram. O projeto de reconstrução exigia 52 dias de trabalho pesado. Com um mês de trabalho, os trabalhadores haviam concluído a metade. A fadiga os derrotava. Quando a energia diminui, o mesmo acontece com a coragem. Com certeza, todos nós já passamos por isso. Trabalhar nos finais de semana, limpar a casa o dia inteiro e depois ajudar os filhos na lição de casa. Durante certo tempo, você resiste. Todavia, mais cedo ou mais tarde, suas limitações te derrubam. Quando você excede os seus limites, começa a ficar irritado, tenso e melancólico. E esse é o momento em que Satanás ataca. Foi exatamente o que aconteceu em Jerusalém. O povo estava fatigado, desanimado e frustrado. O versículo 10 do capítulo 4 de Neemias mostra que os israelitas se frustraram com o interminável entulho de construção. No final do dia, quase desfaleciam de exaustão. Na manhã seguinte, quando voltavam ao trabalho, parecia que nada havia sido feito. Era como se os escombros tivessem vida própria e se multiplicassem. Os judeus estavam esgotados. Não conseguiam imaginar a cidade reluzente, porque eles só viam os escombros. Neemias 4:10 ensina que os trabalhadores já não tinham mais força e ainda havia muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os israelitas deixaram a construção e declararam o seu fracasso. O discurso negativo, como sabemos, é contagioso e contamina toda uma comunidade. Quando as coisas não vão bem, começamos a acreditar nas mentiras do inimigo e murmuramos. Não consegui fazer nada, sou um fracasso. Os trabalhadores já estavam cansados e ainda tinham os vizinhos que os ameaçavam de morte. Nada como uma palavra negativa para atrapalhar o trabalho do povo de Deus. Talvez as palavras amargas de outros no seu local de trabalho, em sua casa, estejam lhe corroendo o espírito. Quem sabe, a pessoa se divertindo com seu medo, até deixá-lo desanimado. Mas nós precisamos reagir ao desânimo. Em primeiro lugar, clame ao Senhor. A maioria das pessoas espera esgotarem todas as alternativas para depois apelar a Deus como último recurso. Quando começar o desânimo, aproxime-se do Senhor e peça que lhe ajude a ordenar os problemas. Continue a obra que Deus lhe deu para fazer. Porque a nossa reação imediata à adversidade é desistir? Nós sabemos que as pessoas abandonam a igreja, largam o emprego, desistem do casamento. Tudo porque encontraram um previsível período de desânimo. Satanás sabe que se nos fazer desistir, pode impedir que o nosso problema se resolva e ainda prejudicar o avanço da obra de Deus. Neemias sentiu todo o desânimo do povo, mas nunca deixou de lado a construção. Havia problemas, mas ele não deixaria de lado a ordem que recebera de Deus. Mais tarde, Sanbalat e Gesem tentaram uma artimanha para fazer Neemias diminuir o ritmo de trabalho. Eles o convidaram para uma reunião, mas Neemias enviou mensageiros para dizer que executava um grande projeto e não podia descer. E eu digo a você, não importa o quanto você se sinta aflito, continue trabalhando. Concentre-se no todo. Os homens de Neemias foram distribuídos ao longo do perímetro do muro e não conseguiam se comunicar para incentivar uns aos outros. Só conseguiam enxergar
sua parte do buraco no muro e sua parte no monte de entulho. Era difícil manter a perspectiva e ver o conjunto. Pode ser que você enxergue o trabalho pesado e enfadonho na vida. Precisa ver o que Deus está fazendo em você, com você e por você, e se agarrar a essa esperança, pois ela vai ajudá-lo a superar os momentos difíceis. Em Neemias 4, esse líder posicionou as pessoas ao longo do muro, em fileiras, de modo que podiam visualizar a unidade da sua força de trabalho. Em tempos de desânimo, corra, não caminhe para a palavra de Deus. Quando o coração estiver aflito, leia a Bíblia. Não espere ter vontade. Eu sei que é difícil, mas precisamos reagir. A Bíblia não é um livro comum. O Espírito de Deus habita em suas páginas. Você pode servir a Cristo de coração e ainda se sentir desanimado. A Bíblia ordena que não nos cansemos em serviço. 2 Tessalonicenses 3,13. Porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6,9. Ficamos deprimidos porque perdemos a perspectiva de quem estamos servindo, por que estamos servindo e como Deus pretende nos recompensar. Precisamos lembrar da colheita. No capítulo 4 de Neemias, vamos ver pessoas ajudando umas às outras. Os desgarrados de Neemias uniram-se para formar uma equipe e fizeram um compromisso. Alguns eram carregadores, outros guardas, outros construtores, e todos eram combatentes. No final dessa passagem, vemos que eles ficaram acordados a noite toda. Estavam absorvidos demais no trabalho para voltar para casa à noite. Precisariam ajudar os mais fracos a carregar e os mais baixos a subir. Eles carregaram o fardo uns dos outros. O desânimo tende a nos isolar. Faz que voltemos para nós mesmos, o que gera muita autopiedade e faz perder a noção de conjunto. Nosso fardo fica mais leve quando carregamos o dos outros. E essa é a intenção de Deus. Ele não deseja que você carregue o seu fardo sozinho. Desvie o olhar do desânimo e o direcione para a coragem que outras pessoas demonstram. Em Mateus 11:28 está escrito: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos e irmãs, Jesus é a esperança do mundo. Vamos nos envolver nos braços do Senhor, todos os que estão sobrecarregados, para que possamos sentir o alívio dos nossos fardos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes nos sentimos tristes, desanimados, queremos desistir e abandonar tudo ou mesmo voltar para trás. Mas nós vimos aqui o esforço que Neemias teve. E ele pôde, através do seu trabalho, com esforço, com unidade, com compromisso, atingir o objetivo, ou seja, efetuar a reconstrução dos muros de Jerusalém num tempo recorde. Isto porque ele não deu ouvidos àquelas vozes negativas que queriam atrapalhar o seu trabalho, usadas essas vozes pelos inimigos para atrasar a obra, mas ele focou naquilo que era importante, fazer aquilo que o Senhor havia ordenado, e que assim também seja na nossa vida, que não venhamos dar ouvidos às vozes que querem atrapalhar ou impedir o nosso trabalho, atrapalhar ou impedir a obra de Deus. Nós vamos ouvir única e exclusivamente a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nesse dia de hoje, eu oro e peço que você, que está aí triste, abatido, desanimado, se erga
se levante e continue a fazer aquilo que Deus lhe ordenou que fizesse, em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Glória a Deus, aleluia.